vamos ver mais um pouquinho sobre amplitude térmica. Bom, vamos fazer um exercício, tá? Sobre amplitude térmica, mas antes eu preciso falar para vocês que em junho de 2015, em algumas cidades do Rio Grande do Sul foram registradas as menores temperaturas do ano, tá? E algumas dessas cidades estão aqui. E nós vamos calcular agora a amplitude térmica registradas nessas cidades, tá? Uma delas é Vacaria. Então, nós temos aqui os dados, tá? Da temperatura máxima e mínima registradas num dia. Então, olha lá, só lembrando que amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima e a temperatura mínima registradas em um dia. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho a temperatura máxima registrada em Vacaria, num determinado dia, que foi de 8,2 graus Celsius. E tenho a temperatura mínima registrada neste dia, que foi de menos 2 graus Celsius. Então, para eu calcular a amplitude térmica, eu vou fazer o quê? A diferença da temperatura máxima e a temperatura mínima. Vamos lá? A temperatura máxima foi de, só olhar aqui, a maior temperatura, 8,2. Então, vou colocar aqui, ó, 8,2. E vou fazer menos, aqui, ó, vamos fazer menos a temperatura mínima registrada neste dia. A mínima foi de, tá aqui, menos 2. Então, já que aqui eu tenho um número negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses, tá? Então, olha só, essa é a dica do exercício, tá bom? Por quê? Porque aqui, como eu tenho um número negativo, e aqui eu tenho esta operação a ser feita, que é de diferença, então, vai entrar em conflito aqui, ó, com esse sinal aqui do número negativo, tá? Então, aqui eu vou ter que aplicar a regra de sinais, tudo bem? Por isso que eu coloco este número entre parênteses, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Eu tenho 8,2, vou aplicar a regra de sinais aqui para eu eliminar os meus parênteses, ó. Menos com menos, mais. E aí, copio o 2, tá aqui. Agora, eu faço essa soma final aqui, ó. 8,2 mais 2 unidades, eu tenho 10,2 graus Celsius. Tudo bem? Esta é a nossa resposta final. Então, agora vamos calcular a amplitude térmica registrada em São José dos Ausentes. Nós temos a temperatura máxima indicada aqui e temos a temperatura mínima. Então, ó, houve uma variação de temperatura de 12,5 graus Celsius a menos 1,3 graus Celsius. Vamos calcular aqui a máxima? Deixa eu completar aqui, ó, máxima. Então, nós temos a máxima menos a mínima. Então, qual que é a temperatura máxima para a gente preencher aqui? É de 12,5. Então, colocamos aqui, ó, 12,5. Agora, vamos fazer menos a temperatura mínima registrada, que é de menos 1,3. Então, vamos colocar este número, que é negativo, entre parênteses. Sempre que eu tiver um número negativo, eu coloco entre parênteses, tá? Se eu tiver um número positivo, não é necessário. Então, aqui eu faço 12,5 e vou aplicar a regra de sinais aqui para eliminar os parênteses. Então, fica menos com menos, mais. E aí, vai ficar menos, mais 1,3. Prontinho, agora fazemos essa soma aqui. Eu tenho 12,5 mais 1,3, então temos no final 13,8 graus Celsius. Esta é a nossa resposta final. Então, vamos lá calcular agora a amplitude térmica em Bom Jesus e Cambará do Sul.
temos aqui, ó, as duas temperaturas registradas neste dia. A máxima é de 13 graus Celsius e a mínima foi de menos 1 grau Celsius. Então, aqui a máxima, já vou copiar aqui, 13, menos, vamos colocar aqui, ó, a mínima. A mínima foi de 1, menos 1, né? Menos 1, tudo bem? Então, ó, reparem que aqui eu tenho que fazer a regra de sinais, ó, menos com menos. Então, eu tenho 13 e vou fazer a regra de sinais, menos com menos, mais. E aí, eu tenho mais 1. Agora, é só fazer essa soma final. 13 mais 1, temos 14 graus Celsius. Tudo bem? Vamos para a última cidade do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha. Então, nós temos lá, a variação de temperatura foi de 13,2 graus Celsius a menos 0,4 graus Celsius. Então, a temperatura máxima foi de 13,2. Agora, vamos ver qual foi a temperatura mínima. Vamos fazer menos a temperatura mínima, que é negativa, né? Porque nesse mês de junho de 2015 foram registradas as temperaturas mais baixas do ano. Por isso, ó, que nós temos essas mínimas aqui, né? Ó, menos 0,4 graus, menos 2, ó, menos 1,3 graus, menos 1, tá? Então, aqui nós temos menos 0,4. Pronto. Agora, vamos resolver esta conta aqui. É uma expressão numérica, né? Onde eu tenho número positivo e negativo. Então, vou começar eliminando os parênteses. Então, faço aqui a regra de sinais para eliminar os parênteses. Então, faço 13,2 e aí, aplicando a regra de sinais, nós temos menos com menos, mais. Então, fica mais 0,4. E aqui, ó, no final, nós fazemos esta soma. Então, fica 13,2 mais 0,4, que é igual a 13,6 graus Celsius. Essa é a nossa resposta final. Eu poderia terminar o exercício aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui como ficaria alguns desses resultados aqui, ó, representado na nossa reta numérica. Tudo bem? Para a gente visualizar melhor sobre amplitude térmica. Vamos lá? Então, ó, vou pegar como exemplo esse primeiro exercício aqui, ó. Eu vou colocar as temperaturas máxima e mínima aqui na reta numérica. Vou localizar essas duas temperaturas aqui na minha reta numérica. Para isso, eu vou localizar aqui o zero como referência, tá? Então, vou colocar aqui o zero, bem aqui no meio, ó. Zero. O zero vai ser o meu ponto de referência, porque o zero, ele separa os números positivos dos números negativos, né? Então, eu vou usar essa reta numérica como se fosse um termômetro, só que na horizontal. E aí, eu vou localizar aqui no meu termômetro, no caso, vou localizar a temperatura positiva registrada neste dia em Vacaria, que foi de 8,2. Então, vamos localizar o 8,2 aqui na reta numérica, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, de 1 em 1 até achar o 8,2. Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou colocar aqui melhor, 8, 9, tudo bem? Então, o 8,2, ele está localizado aqui, ó, entre o 8 e o 9. Então, ele está um pouquinho depois do 8, não é? Então, eu vou colocar aqui para baixo, ó, ele está bem aqui.
o 8,2. Então, essa foi a temperatura máxima. Agora, vamos localizar aqui nesta reta a temperatura mínima registrada neste dia, que foi de menos 2 graus. Os números negativos, eles estão localizados aqui, ó, à esquerda do zero, né? Então, aqui à esquerda do zero nós temos 1, 2, né? Menos 1, menos 2. Então, tá aqui, ó, o menos 2 está localizado bem aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui nós temos o menos 2, que é a temperatura mínima. Vou colocar aqui em cima, ó, pra gente saber. Essa foi a temperatura mínima. E o 8,2 foi a temperatura máxima. Não é isso? Agora, vamos verificar aqui, ó, o quanto que nós temos de deslocamento entre essas duas temperaturas. Olha, nós temos aqui, ó, todo esse deslocamento daqui até essa temperatura aqui, ó. Então, olha, houve todo esse deslocamento aqui. Vamos contar quanto que eu tenho de deslocamento aqui entre a máxima e a mínima? Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e esse pouquinho aqui que é o 0,2, né? Então, é 10,2. Aqui, ó, 10,2 graus Celsius, que é o mesmo resultado, né, que nós obtivemos neste cálculo aqui, ó, da amplitude térmica. Tá vendo? Agora, ó, vamos tomar como exemplo, vamos fazer este outro exercício aqui, ó. Vamos pegar a cidade de Bom Jesus e Cambará do Sul e vamos representar esses dados aqui nesta reta aqui de baixo, tudo bem? Então, vamos localizar lá o zero, que é o nosso ponto de referência, né? Que tá separando aí as temperaturas positivas das temperaturas negativas, né? E vamos localizar essas duas temperaturas, máxima e mínima, registradas neste dia aqui. Então, eu tenho 13. Então, vou usar lá, ó, vou colocar 13 tracinhos na minha reta numérica, tá? Vou colocar aqui um pouquinho maior, para eu conseguir localizar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o 13 estaria aqui, ó. Tudo bem? Agora, vamos localizar o menos 1, que é a temperatura negativa. Então, está abaixo de zero, né? Então, aqui, ó, o zero está aqui. À esquerda de zero estão os números negativos. Então, o menos 1 está logo aqui, ó. É o primeiro tracinho. Menos 1. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos indicar quem seria a temperatura mínima e a máxima. O menos 1 é a temperatura mínima. Tudo bem? E o 13 é a nossa temperatura máxima. Ok. Agora, vamos contar o deslocamento. O deslocamento que aconteceu entre as duas temperaturas aqui registradas neste dia inteiro. Então, ó, nós obtivemos, né, esse deslocamento aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos contar quanto que foi, de quanto foi esse deslocamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu tenho 14 graus Celsius. Tá vendo, ó? Confere com essa temperatura aqui, ó. Olha lá, as duas temperaturas, ó. Aqui eu fiz pelo cálculo, né, da amplitude térmica, e aqui eu fiz, aqui, ó, pelo deslocamento na reta numérica.
Tudo bem? Gostaram deste exercício? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre amplitude térmica, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!